Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro, como você já sabe. Sou especialista em finanças, a gente atende mais de 800 dentistas esparramados em 25 estados do Brasil com o Instituto Financeiro que leva o meu nome, Alan Espinosa. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o podcast Eu Escolhi Prosperar, o podcast mais próspero do Brasil, com um tema bem interessante que vai fazer você aí refletir e pode gerar uma polêmica aí em alguns casos. Meu convidado já está preparado para isso. Hoje a gente trouxe um tema bem interessante que é: na busca por conhecimento, investir em especializações ou cursos rápidos? Tem vários debates sobre isso na internet. E eu trouxe uma pessoa muito querida, na qual eu tenho uma admiração muito grande, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, um cliente, amigo, uma pessoa muito estudiosa para debater comigo esse assunto. Dr. João Costa Neto, proprietário da Clínica Costa Neto, cirurgião dentista, especializando em implantodontia na USP, mestre em dentística restauradora na Unixul, especialista em dentística restauradora pela USP, professor do curso de atualização em dentística, também na USP. João, estou muito feliz em receber você aqui, quero te agradecer pela tua presença e tenho certeza que o teu conhecimento hoje vai agregar na vida de todos os dentistas que têm acompanhado o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alan, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo projeto, acho que isso é muito importante o que você está fazendo pela odontologia, colocando assuntos tão importantes. E essa comparação, né, entre o que a gente vai fazer hoje, vamos fazer após a formação, você vai fazer um curso rápido, você vai fazer uma atualização, você vai fazer uma especialização. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, né? Tenho alguns amigos, pacientes também que já estão na odontologia, que já chegaram a me perguntar: João, o que você acha? O que eu tenho que fazer? Por onde eu devo começar? O que ele tem que analisar? Imagina comigo, as condições financeiras é muito importante nesse caso. Se ele quer trabalhar com estética, se ele quer trabalhar com restauração, se ele quer trabalhar, depende muito dessa área que ele está escolhendo. Se ele vai para uma parte uma parte mais rápida de fazer um curso de facetas de resina, de laminados cerâmicos, ou até mesmo algum curso de extensão que você consiga aprender com mais profundidade os assuntos. Depende muito da situação financeira do paciente mesmo, do paciente, do aluno. Depende muito da situação do aluno, financeiramente falando, né? Depende muito do que o aluno quer, né, João? Isso. Ele precisa entender o que realmente ele quer, a situação financeira dele, para entender essa escolha. É uma escolha que você tem que... Eu vou começar falando, então, por como que eu comecei, que eu acho que vai ficar mais fácil. É uma das perguntas que eu tenho aqui, e eu te coloquei numa cilada, porque esse é um assunto que é polêmico, muitas pessoas têm essa dúvida. Você disse que muitas pessoas te procuram por isso, e eu também recebo, por conta de trabalhar com gestão. Muita gente fica assim: Alan, mas e aí, eu faço o quê? Eu faço um curso ou eu faço uma especialização? E muitas vezes eu sou o gestor financeiro, eu não entendo. Eu falei, vou levar um especialista lá. E eu escolhi você, João, porque você é professor nos dois. Você é professor na especialização e você também tem os cursos mais rápidos. Mas antes da gente abordar diretamente esse tema, eu queria que você me contasse um pouquinho por qual motivo você escolheu ser dentista. Como que você foi parar na odontologia? É uma história interessante, né? Eu fazia ortodontia numa clínica ali no Tucuruvi, e aí eu já havia finalizado o ensino médio, em casa já tinha aquela pressão, né? E aí, o que você vai fazer? Porque minha mãe é psicóloga, meus tios são advogados, meu avô formou todo mundo e faltava eu, né, para dar continuidade nessa parte profissional. E aí eu fiquei 1 ano parado e como eu já tinha essa cobrança dentro de casa, eu
tava em dúvida se eu iria pro direito, porque os meus tios já eram advogados, se eu ia pra administração de empresa. E aí, em um belo dia, eu fui fazer a manutenção ortodôntica, aí minha dentista falou assim, e aí, já sabe o que você vai fazer? Eu falei, caramba, até você, tipo, em casa, assim. Tô sendo cobrado até no dentista. Tô sendo cobrado até no dentista. Ela falou, ô João, você é muito curioso. Por que você não faz odontologia? Aí eu parei, pensei assim, falei, caramba, legal. Aí a primeira pergunta, né? Eu falei, é difícil? Ela falou assim, tem que estudar bastante. Eu falei, interessante, tal. Aí peguei e fui pra casa. Como fui lá, não falei nada pra ninguém, comecei a pesquisar odontologia, o que teria, tal. Aí eu fui e falei assim pra minha mãe, falei, tá, já que o pessoal tava querendo que eu fizesse alguma coisa, então quem que vai bancar financeiramente, quem que vai me ajudar, né? Quem que vai me ajudar? Aí minha mãe foi lá e falou, não, a gente dá um jeito, você quer fazer mesmo? Todos ficaram muito surpresos, né? Porque 2 dias antes você não sabia o que ia fazer, do nada você volta querendo fazer odontologia, né? E não tem nenhum dentista na família. Nenhum dentista. A área da saúde, só minha mãe que é psicóloga mesmo. E aí, depois disso, eu fui, fiz o vestibular, entrei na faculdade privada, e a partir daí comecei em 2011, em 2015 eu me formei. Logo que eu me formei, nesse meio período, né, eu continuei trabalhando com meu avô, entregava gás, meu avô tinha um depósito de gás, então assim, um contraste muito grande também, né? Ele conseguiu formar todo mundo. E depois que eu me formei, ele fechou o depósito também e eu dei continuidade. Logo que eu me formei, eu fui para uma clínica, né? Tinha uma colega lá da faculdade que me indicou, ela estava de saída já, bem no comecinho assim mesmo. E aí eu trabalhei nessa clínica por 3 anos, das 9 da manhã às 21, todos os dias. E de sábado das 9 da manhã às 20. Então assim, nessa clínica eu aprendi muito. Foi o meu primeiro passo, onde eu tive contato ali com todo tipo de paciente. Era uma clínica teoricamente popular, né? E aí eu já estava 3 anos dessa forma e eu falei, bom, 3 anos já nessa clínica, eu acho que eu preciso dar um passo maior. Foi aí que eu decidi fazer a especialização. Então foi como eu comecei. Aí fui lá, me inscrevi também, fiz o vestibular, entrei na USP e consegui fazer essa especialização de dentística. Aí que eu gosto de dizer que foi a minha virada de chave, foi a partir daí. Porque eu tinha uma noção muito básica do clínico que eu era pós formação, e ali eu comecei a entender mesmo o que era dentística, o que era essa área estética, restauradora, enfim. Finalizando essa especialização, fui para o mestrado também, né? Comecei a trabalhar na área, já me sentia muito mais seguro, comecei a trabalhar com faceta de resina composta. Foi aí que eu comecei a entender que estava em alto o procedimento, né? E aí eu comecei a desenvolver um pouquinho melhor. Aí, nesse meio período, muitos alunos falavam assim, João, você não vai dar curso, não sei o quê. E eu tenho, para eu ensinar, eu acho que eu preciso saber. E saber por completo. Por isso que eu decidi antes fazer o meu mestrado, para eu conseguir então aí entrar e conseguir desenvolver os cursos particulares também que eu tenho. Hoje a gente dá curso lá na USP, de atualização. Então assim, eu acho que se for fazer essa comparação, né, do tema entre curso rápido e especialização ou atualização, esse aluno, ele tem que ver o dia a dia clínico dele. E se ele quer trabalhar só com estética ou se ele quer abraçar outros procedimentos, aprofundar. Porque numa especialização, num curso de atualização, você não vai aprender só faceta, você vai aprender sobre restaurações, lesões de cárie, bruxismo, pino de fibra, tem uma série de coisas. São muitos fatores dentro dessa especialidade. Então, às vezes, o aluno tem aquele dinheirinho lá, aqueles 4, 5 mil, sei lá, de 5 a 10 mil reais e quer fazer um investimento. Pô, você não consegue pagar uma especialização. O que você pode fazer? Começa com um curso rápido, faz ali aqueles 3 dias,
a partir dali começa a trabalhar em cima desse curso que você fez e aí sim você passa para uma especialização. Isso se for a sua ideia, né? Então ó, que legal, porque você é um cara que tem mestrado, esse monte de especialização, mas você então concorda que se o dentista tá ali, ele tem um investimento inicial, não tem problema nenhum ele começar fazendo um curso rápido. Eu quero ficar melhor na minha faceta de resina, mas eu não quero fazer uma especialização de dentística agora. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Até porque se você for fazer... eu tenho os dois. Então eu tenho curso de 3 dias e eu também tenho uma atualização na USP que a gente ministra juntos lá. Ambos, eu gosto de falar que são até diferentes, né? Um vai abranger de uma forma geral aprofundada, né? Outro vai ser mais específico, vai entrar na linha da estética, que são as facetas. Agora, se você for fazer um mestrado, um doutorado, mestrado é para quem quer ir para a área acadêmica, para quem quer virar professor. Aí você vai aprofundar mais ainda, vai aprender a interpretar um artigo, vai trabalhar mais com ciência. Hoje a gente trabalha muito com embasamento científico. Nada é passado no achismo. Então, se você tem X resina é melhor que Y resina. Tá, mas por quê? Quem falou? Só vivência clínica? Não, existem estudos que vão comprovar se realmente é isso. E isso é uma vantagem da especialização. Na verdade, o mestrado que trabalha com pesquisa. A especialização, você vai trabalhar mais na área clínica mesmo. Você vai aprender a desenvolver o procedimento, a executar o procedimento. E muito se fala na internet, João, sobre o título. Mas hoje em dia precisa do título? Não precisa? Isso também é muito variável. Eu acho que não tem certo ou errado no meu ponto de vista, né? Sim. Mas eu acho que até o curso... eu quero fazer um curso rápido, de 3 dias. Não tem problema, mas eu acho que a pessoa tem que escolher também um profissional que sabe o que está entregando. Hoje está... a disseminação do que vem sido realizada no Instagram sobre mentorias, cursos rápidos. O que o aluno precisa tentar identificar se é realmente um curso que vai te gerar um conteúdo com embasamento científico, qualificado, para você conseguir executar com precisão, né? A grande diferença é que no curso de 3 dias você vai ter um resumo, você não vai ter o completo. Prático ali, resumido. É prático, resumido. Você vai trabalhar em manequim, você vai fazer, vai entender um pouquinho, resumidamente, sobre sistema adesivo, um pouquinho, resumidamente, de quais resinas que você tem que utilizar em cada caso, qual tem resistência, qual tem o melhor polimento, enfim. Você ganha tempo. Se você fizer com um bom profissional... Ganha tempo. Você ganha tempo. Só que assim, existe uma curva de aprendizado. Então, não é porque você fez o curso de X pessoa que você vai sair fazendo igual X pessoa. Faz sentido também. Isso também influencia. Eu recebo bastante mensagem no WhatsApp que eles falam assim, eu vou sair fazendo? Vai. Só que existe uma variação entre os alunos que cada um vai desenvolver de uma forma. Alguns mais rápidos, outros mais demorados, mas a odontologia estética eu posso afirmar hoje, é treino. Então, independente de quanto tempo você fez de curso, se você fizer um curso de 3 meses de 3 dias e praticar ali em manequim e a cada semana você tem 2, 3 pacientes, se você conseguir desenvolver isso, provavelmente você vai ter uma boa experiência, vai subir um pouco mais rápido essa curva de aprendizado do que se você fizer uma especialização e tiver 3 pacientes na especialização. Conseguiu fazer essa comparação? Claro. E eu ia te perguntar sobre isso. Pode ser que tem muita gente que briga pelo título, pela especialização, mas pode ser que um bom aluno dedicado no curso de 3 dias tenha mais resultado do que um aluno não dedicado em 1 ano de especialização? Com certeza. Hoje a gente vê bastante isso, inclusive, dependendo eu já vi gente falando, né? Mas tem que fazer com o especialista. Eu já falei isso. Assumo. E muitas das respostas que eu tive foi, mas tem especialista que não sabe executar. E é verdade. Tem mesmo? Tem.
E é o treino. Então, às vezes, essa pessoa, ela teve muita teoria e não teve ali aquele treinamento constante, toda semana tem um casinho. E a curva de aprendizado, meu primeiro caso não foi bonito. Só que uma coisa é muito importante nisso tudo, né? Eu sempre quis fazer os meus procedimentos entendendo a teoria. Então não dá pra gente simplesmente pegar uma resina e colocar ali porque falaram que é pra colocar aquela resina. Então tenta entender o que tá por baixo aquele condicionamento que você fez em esmalte, qual adesivo você vai utilizar, você vai trabalhar em dentina ou você vai trabalhar em esmalte. Tudo isso tem diferença, então não tem um adesivo que serve pra tudo. Então é muito importante, e na especialização você tem muito disso, é embasado científico, muita teoria. Então você consegue aprender de uma forma mais completa, vamos dizer Faz assim. Faz sentido. Né? Mas se o cara for mau aluno, não vai adiantar nada. Vai adiantar nada. Ó, esse último curso que a gente fez na USP, teve uma aluna que se destacou. E assim, nunca fez, a primeira vez. Quando eu cheguei pra olhar, ela chamou, professor, vem dar uma olhada. Fui olhar. Aí eu falei, qual polidor você utilizou? Ela falou, não poli ainda. Aí eu olhei assim, eu falei, essa vai pra frente. Então assim, ela já é avançada naturalmente. É dela. É dela. A primeira vez que ela fez uma boca, entendeu? Porque lá no curso a gente trabalha com pacientes. Não é só em manequim. E aí eu fiquei impressionado. Falei, caramba. Então, agora tem gente que demora um pouquinho mais. Não vai ficar legal, precisa ali de uma instrução maior, tem que ficar mais em cima. E tá tudo bem. O que não pode é ter iatrogenia. Então, o que eu percebo também? Ele fez o cursinho rápido. Essa é a comparação que eu gosto de fazer. Fez o curso rápido, pegou ali mais ou menos a receitinha de bolo, então vai desenvolver. Só que aí ficou a área cervical lá, cheia de excesso. Então isso causa um dano para o paciente. Nós promovemos saúde. Isso é muito importante. Então não dá para você simplesmente fazer um curso e achar que vai desenvolver por completo um tratamento que eu já faço, que outros profissionais já fazem assim há 10 anos. Perfeito. Entendeu? E o importante mesmo é tomar cuidado com iatrogenia. Então tem que conhecer bem a anatomia do dente para você trabalhar da forma correta. Ô João, eu tinha deixado uma pergunta pro final, mas eu vou fazer ela agora e talvez eu vou te colocar numa cilada. Você é um cara que tem títulos importantíssimos aqui que eu acho que muitos dentistas gostariam de ter. Você tem um mestrado lá na USP, né? Não, o mestrado na Unixil. Unixil. Mas você tem especializações na USP, você estudou em lugares renomados. Sim. Mas pela maneira que você fala, pela maneira que você ensina, pelo que eu interpretei até aqui, se eu estiver errado, você me corrige. Sim. Você está dizendo que o conhecimento e a prática sobressai ao título. Com certeza. Porque o que interessa, na verdade, é o quanto você busca de conhecimento e o quanto você pratica. Isso sobressai o título que você tem. Eles são juntos, né? Eles são juntos. Não dá para individualizar. Ninguém vai ser... se não houver os dois, não tem um conjunto. Tem que ter teoria e tem que ter treinamento. Independente do título. Se não tiver um com o outro... o título não vai fazer diferença. Então, não adianta você... A não ser que seja para área acadêmica. Se você faz um mestrado, um doutorado para dar aula e não... Tá tudo bem. Como tem muito também por aí. Ótimo. Né? Mas para ter sucesso na odontologia, que fique esse recado, galera. Você tendo uma busca contínua por conhecimento e tendo a consciência que quanto mais você praticar, mais resultados você vai ter, você vai gerar bons resultados e vai crescer. Com certeza. E hoje está relacionado... fazem muito essa comparação, né? Muito. Tá muito em alta hoje no Instagram isso. E a gente recebe isso diariamente na clínica também, no WhatsApp. Chega. Eu quero fazer o curso. Tá. Mas muitas pessoas também chegam e falam assim, eu não queria fazer só faceta, eu queria aprender de uma forma geral. Hoje a faculdade privada, infelizmente, ela te dá o básico. Ela tá entregando o básico. Talvez cada vez menos, né, João? Cada vez menos. Aí a gente pega, vamos supor, um pós-pandemia. A pandemia prejudicou muitos alunos. Por quê? Muitos deles foi EAD. Faculdade odontológica é EAD. Teve gente que não teve clínica. Eu conheço
Dentista que não teve clínica. O que você me fala disso? Como que faz odontologia no EAD, cara? Exatamente. A culpa é de quem? Eu acho que não deveria ter. Até porque você trabalha com seres humanos, então não tem como você apenas ter uma como que o cara vai sair com diploma? Com diploma, sem ter tido essa convivência clínica, que é o importante. E aí que eu já acabo puxando um pouco para a especialização. Se não teve já esse embasamento lá primário na faculdade, como que vai sair fazendo um curso de 3 dias? Então aí eu já acho muito válido você tentar investir numa atualização, numa especialização, para você aprofundar um pouquinho mais de tudo que tem ali, dentro da área que você deseja. Eu não estou falando só de dentística, estou falando periodontia, cirurgia. Então tudo isso você vai ter que aprender de uma forma mais complexa, né, para você conseguir desenvolver. Nossa, perfeito para mim. Porque, pô, aí vai dar consciência do profissional. Se ele não teve isso por conta de um EAD, mas eu não tive culpa da pandemia. Tá bom, ninguém teve. Ninguém teve. Mas tem a consciência, então. A faculdade deu continuidade, até porque para eles... Ele precisava receber. Exatamente. Já que a gente fala bastante de dinheiro, é só por isso. Então, não parou. Tenho amigos que se formaram no EAD. E totalmente no EAD? Totalmente no EAD. Porque foi bem nessa transição, assim, de... Se você tivesse no segundo ano de faculdade, entrou pandemia, tem mais 2 anos de pandemia. Exato, entendeu? Faz sentido. Então não teve essa clínica assim. Se teve, foi coisinha bem simples. Eu concordo. Então, para esses profissionais, a especialização faz toda a diferença. O meu mestrado foi EAD. Só que o meu mestrado é acadêmico. Então era aulas, computadorzinho aqui, tá tudo certo. Todos os dias lá, de manhã, de tarde, 3 dias na semana. O mestrado é bem puxado. Entendi. Eu acho que é importante a gente falar, nessa escolha entre fazer o curso rápido ou uma especialização, não existe uma escolha, não existe certo ou errado. Existe, como você já deixou claro aqui, a necessidade real do profissional na hora, né? Mas existem algumas áreas que o dentista vai, João, que ele é obrigado a fazer a especialização, não é? Sim. Ortodontia, a gente não tem tem como só fazer o inicial ali que é conjugado com a pediatria, né? Implante também é só o básico, não opera. E que é isso, ortodontia e implante mesmo. Então você tem que fazer uma especialização externa. E a endo? Endo, assim, você tem é muito básico. É aquilo que eu falei, a graduação hoje ela é básica. Então não é obrigado a fazer endo, ser especialista em endo para algumas faculdades. Na minha época, eu formei de 2011 a 2015. Era Lima manual ainda. Tava naquela transição dos motores reciprocantes lá, enfim, os rotatórios, né? E eu não peguei essa fase. Então, por isso que eu já não dei nem continuidade. Mas tiveram muitos amigos meus que fizeram endo. Mas aí tem que fazer um pós, né? Porque você não consegue. Você mal executa 2, 3 casos de endo na faculdade. Então você sai de lá muito vazio. Então você precisa treinar aqui fora, fazer uma especialização. Também não acho que tem como ser feito um curso rápido de endodontia, porque já começa a trabalhar com um tipo de lesões, então assim, já é um pouco mais complexo, inchar rosto. Então mais o dentista delicado. Precisa tomar bastante cuidado com isso aí. Você acha que é mais fácil para os cursos rápidos hoje em dia que a gente vê? A área da estética é mais fácil de ser aprendida no curso rápido do que as demais? Teoricamente. Sim, porque, como eu disse, eu acho que um curso de 3 dias ele pode ser bem produtivo. Se você trabalhar com uma teoria muito bem embasada, se você tiver um treinamento em manequim, a execução em paciente, a gente consegue dividir esses 3 dias para fazer isso. Mas isso, eu gosto de fazer essa indicação se o dentista quiser fazer só isso. Entendi. Se ele vai trabalhar com estética. Se ele for fazer restauração e ele quer expandir um pouquinho mais, porque hoje você sabe muito bem disso que você já teve contato com a minha clínica, né? Tratamento restaurador não é só faceta. Claro. Eu acho que hoje, na minha clínica, inverteu. Eu tenho ali uma média de 60% de procedimentos restauradores, não são mais os estéticos.
E o que você falou, que de 2020 para cá mudou muito. Então caiu bastante. Por conta desse boom que fez assim, pandemia, pós-pandemia. Então todo mundo foi para a área estética, automaticamente mais dentistas estão fazendo e acabou diminuindo um pouco desse fluxo. Diminuiu os dentistas mesmo, assim, vamos falar, que estão mexendo com dente. Exatamente. Que estão fazendo, até para as pessoas não me interpretar mal, mas a maioria foi para a área estética e hoje poucas pessoas estão mexendo com implante, com canal, com... Exatamente. Até a ortodontia, eu acredito que daqui a pouco vai ser caríssima, porque não vai ter mais orto. Ortodontia. A ortodontia está encaminhando muito para os alinhadores invisíveis, isso, né? Tá em que já tem um valor também, agregado. Já tem um valor, agora tá chegando algumas marcas nacionais, então elas estão chegando aí para competir com as de alta lá, as primeiras, né? Se fosse para você falar assim, qual é a maior desvantagem, então, do curso rápido? A maior desvantagem? Nós vamos falar de vantagem e desvantagem de todos. Então. Ótimo. A maior Desvantagem do curso rápido. É porque se você não tiver uma memória boa, você não vai ter aquela semana constante da especialização. Vou fazer como comparação, então. Tá. Especialização você está em toda semana, então o professor está te lembrando lá. Aqui, se você tem ali aquela apostila, você tem a aula, enfim, se você não estudar e não der continuidade, em 3 dias você não decora. Talvez não aprende o suficiente. Você vai ter que estudar. Se estudar, tá tudo certo. Se tem um protocolo lá, um passo a passo, tá tudo certo. Mas tem que tomar cuidado. Então a maior desvantagem é pouco tempo de aprendizado. Pouco tempo de aprendizado. Muito rápido. O cérebro é cansativo o curso. Então são 3 dias assim, intensos, né? De informação. Aí no dia seguinte você já tá mexendo no manequim, você já não lembra o que você fez no dia anterior. No terceiro, você tá prestando atenção em demonstração ao vivo ou você de repente tá executando. Piorou. Então você já não vai lembrar nem do segundo e nem do primeiro. Então assim, é bem difícil você agregar em 3 dias todo esse conteúdo, porque não é pouco também. Se quiser passar o básico dentro desses 3 dias, já é bastante. Por isso que eu preferi, no meu caso, recorrer à especialização. E a maior vantagem do curso rápido? Que você consegue fazer dinheiro no dia seguinte, que você finalizar. Rápido. Exatamente. E o investimento volta muito rápido também. Claro que se você estiver preparado para isso. Legal. Mas é importante a gente falar sobre isso claramente. Tem a desvantagem, que não dá para aprender tudo que você aprenderia na especialização. Sim. Mas a vantagem é que o retorno é muito mais rápido. É muito rápido. Desde que você faça bem feito. Porque você... já tive alunos que disseram, eu vou fazer o teu curso e tal dia eu já tenho um caso agendado. Eu falei, ótimo, um retorno rápido, né? Já retorna ali mesmo. Já ali mesmo. Sim, é um investimento que às vezes, se você for pôr na ponta da caneta mesmo, vale a pena. Porque tem muita gente que ainda fala, eu vou pagar X valor aqui. Não vou falar em valores. Sim. Vou pagar X valor. Se você fizer um caso, você pagou. Já retornou. Então o retorno é muito rápido também. E se ele fizer uma boa divulgação, que ele está no curso buscando conhecimento, ele já fecha um paciente ali mesmo. Legal. Através daí, a gente pode entrar naquela parte que, por exemplo, ele não tem dinheiro para pagar a mensalidade lá. Vamos por R$2.000 uma especialização? Gira em torno disso hoje? Isso, R$2.000, 2.500 assim. Se você fizer um curso rápido, então você fez um investimento ali, 10 mil no curso. Aí você fez esse investimento. Você tem 2 casos. Vamos supor que você estava vendendo a 5. Você tem 2 casos, um em uma semana, outro em outro. Você já fez o curso. Se você der continuidade a 5, você faz a especialização após isso. Então, o curso rápido, eu acho que ele serve para você conseguir coletar aquele dinheiro com mais rapidez e, de repente, dar continuidade. O importante é continuar. Não ficar focado só naquele cursinho que você aprendeu, que é básico, que você pode desenvolver e se tornar um profissional muito melhor. Ele pode ser a porta de entrada para você continuar a busca por conhecimento. Exatamente. Legal. E da especialização, a maior desvantagem? Você perde um dia clínico. Fora do consultório? Fora do consultório, já é um prejuízo. Então, um dia, claro, que se tiver alguém rodando lá na cadeira, tá tudo bem. Mas nem sempre tem. Nem sempre tem. Eu acho que essa é a principal desvantagem. Você fica um dia fora. Um dia fora na semana são 4 no mês.
E tem o lance do dinheiro também, que não é qualquer um tem a condição de R$2.500 por mês. Além de que não entra o dinheiro nesse dia e tá saindo. Porque você vai ter o custo ainda, né? E a maior vantagem? A maior vantagem é o conhecimento. Dependendo da instituição que você tiver, se tiver num lugarzinho certo, você consegue, que nem eu disse no início. Para mim, a especialização fez toda a diferença. Já que você puxou esse assunto, evoluir. Já que também vai investir, né, João, na especialização, não investe em qualquer lugar, né? Porque também todo mundo oferece uma especialização hoje em dia, mas, exatamente, cara, você vai investir, vai ficar um dia fora do consultório, vai investir um dinheiro desse, escolhe bem onde vai fazer, né? Eu tenho as minhas preferidas. Eu vou puxar pro meu lado, né? A especialização da USP, assim, eu não tenho um A pra falar. Top 3, vai. Top 3. USP, porque de repente a galera tá aí e já quer saber. USP, Mandic e esqueci o nome. Do Garófalo. É excelente. Então, se escolher 3. Qualquer uma dessas 3 aí, tá tranquilo. 3. Eu vou puxar pra USP porque eu faço atualização lá. Não, mas por isso que eu já falei top 3. Futuramente a especialização também, estarei como professor também, então... Mas é legal que a gente já falou top 3 porque você já reconheceu outros. É muito mais completo, né? Muito mais completo. Legal. Muito legal. A gente já citou vantagem e desvantagem e realmente vale reforçar pra galera que tá assistindo. Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. Tem o que você está passando por aquele momento. Recém-formado, a gente sabe das dificuldades do financeiro, da faculdade, das listas de material. Então, às vezes, o financeiro influencia bastante nisso. Então, tem que fazer estratégia. Exatamente. Se tiver um gestor, melhor ainda. Ô João, cara, e no teu dia a dia, como que você administra tudo isso? Porque desde quando eu te conheço, desde quando a gente começou a gestão financeira lá, era uma loucura, cara, para você administrar tudo isso. Você pegou a época mais caótica, vamos dizer mestrado, assim. Né? Exatamente. Na verdade, foi um combo, né? Eu entrei no mestrado, aí... Você tinha acabado de inaugurar a clínica, praticamente? Não, ainda não. A Bia engravidou, minha esposa, do meu filho Henry, e aí foi tudo junto nessa transição, mestrado, filho, casei, e aí tinha também que abrir a clínica, porque eu estava nessa transição, poxa, eu faço os atendimentos fora, agora eu preciso ir para a clínica, tenho um filho para cuidar, tenho uma família para cuidar. Eu lembro. Então, foi justamente por isso que eu te procurei naquela época, porque faria toda a diferença para mim, né? E você fez eu enxergar muitas coisas, né? Abriu bastante, assim, a mente, minha mente fechada. Você conseguiu expandir. E como que você faz para administrar isso hoje? Porque, cara, porque você é professor, aluno, tem os teus cursos e é dentista. Exatamente. Como que é gerir essa rotina? É difícil. É bem puxado. A falar da família também, que a gente tem que... Sim. A todo momento eu tento conciliar e estar presente em todos os lugares, né? Eu parei com os cursos, né? Eu tô só na atualização agora. O curso eu pretendo voltar no segundo semestre agora. Na época do mestrado eu tinha parado com os cursos também, porque não estava dando conta, né? Mas agora eu aumentei a equipe, então eu coloquei uma pessoa para fazer, teoricamente, o que eu faço também. Eu tinha muito medo disso, né? Delegar é muito difícil. Você falar assim, X paciente passa com o Dr. João e vai passar a partir de hoje com X dentista. Então é muito difícil fazer isso. Graças a Deus eu encontrei uma pessoa que está muito próximo ali do que eu faço, então acabou ficando um pouquinho mais tranquilo para mim. Eu estou começando a mandar os procedimentos que eu fazia para outra pessoa dentro da clínica. Legal. Isso está me dando um pouco mais de tempo ali para tomar conta de uma parte de uma forma geral. Porque gerir tudo isso não deve ser nada fácil. Não é fácil. Não é fácil. Agora também não tenho mestrado, né? Mas tem a especialização que eu iniciei. A especialização, eu vou dizer que é mais simples. Não que não seja difícil, né? Você conciliar, tirar um dia da tua semana. Mas em comparado com o mestrado, que era 3, 4 dias na semana no computador ali, artigo e pesquisa, e aí já é outra coisa. Demandava muito meu tempo. E aí, por isso que eu acabei me enrolando naquela época. Hoje eu tô mais sossegado. Ô João, você, por ser um cara que nem achava que ia ser dentista, decidiu em cima da hora. Sim.
você nunca para de buscar conhecimento, né? Desde quando eu te conheço, você emenda uma coisa atrás da outra. Sim. Desde as especializações, quanto os cursos rápidos, os cursos de fotografia, você sempre investiu na tua carreira. E você vai adquirindo muito conhecimento com esse tempo. Por que você nunca para? Olha, como eu tô nessa área acadêmica, eu tô aprendendo todos os dias dentro da instituição. Lá na USP, eu converso com as pessoas de lá, eu acabo falando, eu não sei tudo. Então, isso me incomoda. Por isso que eu tô querendo sempre buscar, porque às vezes eu quero entrar naquela conversa, não consigo, e aí eu falo assim, não, eu preciso entender sobre aquilo, porque eu não sou de arriscar, eu não sou de chutar, não sou de falar o que eu não sei. Eu acho que é isso. Pra mim não rola. Exatamente por isso que eu já fui lá pra especialização, mestrado, porque até eu sou tão fechado com isso, que até nos cursos particulares que eu ministrei, eu tinha essa preocupação. Nossa, mas eu não tenho nenhum mestrado. Como que eu vou dar um curso? Não que seja obrigação, mas é uma coisa interna minha. Particular meu, entendeu? E aí, através disso, então eu comecei a ter uma alta procura agora por implantes. Eu percebi isso na clínica. E aí eu falei, eu sei moldar, fazer prótese sobre implante. Né? Eu tenho os auxílios do pessoal, mas eu não sei a teoria. Aí me incomoda mais ainda. E aí, por isso que eu entrei na especialização de implante, porque eu quero saber por que disso. Talvez você seja um apaixonado pelo conhecimento. Eu acho que a tua dentista estava certa, você é curioso. Eu sou curioso, exatamente. E o mais triste disso, sabe o que é? Eu não tive a oportunidade de agradecê-la. Ela saiu da clínica, eu entrei em contato com a clínica, não sei se por segurança eles não me passaram nada dela e eu não tenho mais contato com ela. Que pena. Gostaria Mas de ela tinha razão. Você é bem curioso e isso te fez buscar tudo isso, sim, acredito. Sim. Né? Que doideira. Mas esse lance de ter um mestrado para dar curso ou ter uma especialização, talvez, João, seria mais legal se todo mundo tivesse essa consciência. Não pelo título, tá? Uhum. Eu volto a dizer, eu nunca vou entrar nessa disputa da internet aí. O título é mais importante ou não é? Eu também não. Tem dentista que ficou milionário sem o título e tá tudo bem, se ele estiver fazendo um trabalho bem feito. Tá tudo bem. Não esquece o título. Eu sou do time que você disse. É conhecimento. Buscando conhecimento e trabalhando direito, cara, não interessa se ele tem 10 diplomas, se ele tem 2. Eu penso dessa forma também. O importante é não cometer iatrogenia. Não fazer bobeira por aí. Exatamente. É saúde, né? Nós promovemos saúde. E é isso, dessa forma que tem que ser. Mas sabe o que é muito triste? Todo mundo achar que pode dar curso. Desculpa, assim, a sinceridade. Com todo respeito, todo mundo tem que sonhar. Todo mundo tem o direito de ser professor. Tá? Mas tem que ter um pouco de integridade e legitimidade ali. Eu também acho. Eu acho muito triste quando um aluno teu te pergunta alguma coisa. Você não é obrigado a saber tudo, né? Claro. Mas quando um aluno teu... Eu já vi isso. Quando um aluno teu te pergunta assim, mas por que você faz assim? Você não é obrigado a saber uma resposta talvez científica. Cara, mas se você faz assim, você tem que ter uma explicação. Exatamente. E não simplesmente falar assim, não, eu só faço assim. Uhum. Então tem que ter uma resposta. E o mestrado te propõe isso. Ele te entrega. Então por quê? Você vai aprofundar, você vai saber tudo do início ao fim lá, o que é, você vai pesquisar. Você que vai escolher o que você vai pesquisar. Então o pessoal costuma pegar até o que não gosta muito para conseguir desenvolver legal isso e ficar aperfeiçoado. Porque na minha cabeça é assim, João. Eu dou aula de finanças também. Se você me faz uma pergunta do que eu trabalho, cara, se eu faço aqui no dia a dia, eu tenho que ter obrigação de te responder. Com certeza. Né? Agora, se você me fez uma pergunta sobre música, aí eu não tenho que ter obrigação. Não. Aí eu posso falar, não, isso aqui eu não sei. Sim. O que eu tenho visto, né? Hoje a estética... Hoje com o Instagram, a estética ficou muito visível. E hoje o cara posta lá o carro bonito, posta que comprou, sei lá, uma casa. Tá tudo bem, todo mundo tem que prosperar, não é isso? Pode comprar. Ótimo.
Só que isso acaba entrando numa ilusão para alguns grupos que se você fizer aquele curso lá, você já vai conseguir desenvolver aquilo. E isso é um erro. Você tem que aprofundar para você conseguir dar uma aula. Você não pode simplesmente ter um início ali que você fala eu fiz um curso de X pessoa. Essa pessoa já é bem sucedida, essa pessoa já dá aula, essa pessoa já se preparou. Eu vou fazer igual então. Já que eu tive o curso dele, eu vou fazer igual a ele. Aí vai lá e copia o curso também, como a gente tem visto bastante. Sei lá, eu acho que isso não faz sentido para mim. E isso é um perigo para quem? Para o consumidor final. Quem é o consumidor final? Retornando, paciente. É o paciente que vai pagar por isso. Porque o cara que acabou de ter uma mentoria aqui, na semana seguinte ele está dando mentoria. E aí esse terceiro que vai fazer a mentoria desse primeiro, que nem aprendeu direito com o segundo. Então assim, acaba fazendo uma confusão. No final, não está entregando o que deveria ser entregue por um professor qualificado. Perfeito. Então, se tem uma sugestão para a gente deixar aqui, se você quer fazer um curso, procura alguém que realmente tem conhecimento. Existem as referências certas. Isso. Não vai fazer o curso pelo carro que a pessoa tem. Exatamente. Pela viagem que a pessoa faz ou pela casa que a pessoa mora. Procura fazer o curso pelo conhecimento que a pessoa tem. Até porque, João, eu sei de gente que aluga um carro para tirar foto e gravar vídeo para vender curso. Essa eu nunca vi, não. Então, às vezes você está comprando o curso por causa do carro, o carro nem é dele. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tá tudo bem se comprou o carro também. Não, a minha preocupação final é com o paciente. Porque vai sobrar pro paciente lá no final. Ô João, se ele for bom, se ele fizer um trabalho bem feito, ele pode ter 10 carros que ele quiser. Exatamente. Porque eu sou, você sabe, eu sou o cara mais a favor da prosperidade. Sim. Eu acho que sonho tá aí para ser realizado. Sim. Né? Eu sou dentista. Meu sonho é ter um Porsche. Cara, você tem que ter 10 Porsche. Exatamente. Meu sonho é ter uma Ferrari. Você tem que ter. Seu sonho é ir pra Europa. Você estudou, trabalhou para isso, né? Se você estudou, se dedicou, buscou conhecimento, faz um trabalho bem feito pro teu paciente, pros outros dentistas, você tem que ter tudo que estiver disponível para você ter. Sem fazer loucura, sem dever pros outros. Você tem que ter. Só que com trabalho consciente. Consciente, com certeza. Então, acho que é partindo por aí. Diante dessa constante evolução, porque você sabe que a odontologia muda muito. A todo momento. E você tá lá. Eu tenho uma outra pergunta sobre graduação, já que você tá lá e depois eu quero fazer. Tá. Mas diante dessa constante evolução, o que você sugere pra galera, pros dentistas, manter esse equilíbrio? Porque, eu tô perdido, tá tudo mudando muito rápido. Antigamente todo mundo vendia faceta, agora não tá mais fácil vender. Mas eu sou um dentista, eu quero me manter atualizado sempre com as inovações do mercado. O que você sugere para esses dentistas? Se você fizer a conta hoje da maioria dos consultórios, eu acredito que as facetas ela ainda continua em alta, mas se você fizer a soma de outros procedimentos, eles vão chegar muito próximo disso. Já estão chegando. Já estão chegando. Você deve saber muito mais outros que eu sobre isso. O implante, inclusive, o implante está disparado. Tem muita gente. Ficou mais acessível hoje fazer um tratamento. Ficou mais exposto. Se você falasse de implante 10 anos atrás, ia falar, não, só quem tem muito dinheiro faz implante. Hoje não, hoje está mais acessível. Então tá tendo uma busca maior por outros procedimentos. E o que eu tenho visto bastante também é retrabalho. Então, além do procedimento em si, que muda a estética do paciente, tá chegando também bastante retrabalho. Se você estiver preparado para trabalhar com os casos que vão vir de forma desadaptadas, você também vai conseguir um financeiro bacana sobre isso. Faz muito sentido. Vamos pensar assim, tem mais de 400 mil dentistas no Brasil, né? Aproximadamente, a última pesquisa que eu fiz. Sim. Tem um monte de gente dando curso. Uhum. Mas a gente sabe que cada 10 alunos que faz o curso, não é os 10 que vai ficar bom rápido. Não. Vamos pensar que 1 ou 2 ali se destaca. Então, vai aumentando o mercado. Então, faz sentido. Mas tem 10 fazendo. Então, o retrabalho vai aumentar muito. Vai aumentar também. Então, talvez o que vai diminuir vai ser a boca ali que nunca foi feita a resina, vai. Mas o retrabalho vai ter, sempre. Hoje, na minha clínica, vai mais retrabalho
do que procedimento estético inicial. Verdade. Verdade. E o que acontece? Quem fez esse procedimento, teoricamente, de forma errada... Cobrou metade do valor. Isso. E aí, quando eu passo, né, porque a gente trabalha da forma correta, então eu tenho um investimento dentro daquela clínica para eu proporcionar o melhor para o meu paciente. Então, desde equipamentos, fotóforo, lupa, que vai fazer com que a gente tenha uma remoção, que a estrutura de esmalte sadia, ela é muito importante. Então, não é de qualquer forma que a gente remove. Não é só retirar. Não é só retirar. Então, existe um cuidado. Inclusive, a minha pesquisa foi em cima disso, né? Nós fizemos a remoção de resina composta com 3 tipos diferentes de remoção. E sabe o que é mais engraçado? Que a gente vê muitos dentistas falando também sobre que a resina são reversíveis. E não são. Verdade. A partir do momento que você fez aquele condicionamento, que você colou, se você fez sistema adesivo, condicionamento ácido, sistema adesivo e colocou uma resina por cima, quando houver necessidade de troca, você vai desgastar. Não tem como você remover resina composta sem encostar no esmalte. Mas existem as técnicas que diminuem esse dano causado no esmalte. A minha pesquisa foi sobre isso. Está para ser publicada, inclusive. Então, faceta reversível também não existe. É né? mito. Como a gente costuma estar vendo por aí, né? Eu falo tudo isso pro meu paciente. A gente precisa ser honesto com os nossos pacientes. Cara, mas isso aí interessante você estar me falando. Uhum. Então, tudo que a gente vê aí nos Instagram da vida, totalmente irreversível. Você tá... É bem suspeito. Eu já parei para pensar sobre isso em alguns momentos. Então, eu fui lá, fiz 10 facetas. Uhum. Nunca mais tem como eu tirar as 10 facetas e meus dentes ficar igual era antes. Não vai ficar. Sabe por quê? Quando a gente faz uma faceta, vamos dizer assim, que a gente abraça o dente. Então, vai na parte da frente, vem um pouquinho para trás aqui e nas laterais. É teoricamente impossível você remover com uma ponta multilaminada, que é a que desgasta menos atualmente, entre um dente e outro. Então, ali você vai gerar um desgaste. Olha, você pode tomar o cuidado que for. Alguma coisa de estrutura vai ser removida. Tanto é que nós fizemos num microscópio, né? Essa comparação aumentando. Então, ele risca esse esmalte. É reversível? Você pode tirar, é reversível, tá tudo bem. Mas não é a mesma coisa que era antes. Mas não vai ser igual era antes. Não vai ser. E eu já vi dentistas também falando, mas eu faço com polidor. Tá, com polidor você faz na face vestibular, mas e entre um dente e outro? E 20 dentes? E quem tá fazendo errado que tá um dente colado no outro? Como que você vai remover? 20, 100? Não é reversível, tá? E aí meu artigo vai sair, se Deus quiser, e aí eu vou ter isso como artigo científico. Foi uma pesquisa feita em cima disso, para conseguir muito legal. Falar com aí muita nós vamos precisão. Divulgar isso pra galera ver, porque é interessante pro paciente saber disso, João. Eu falo para todos os meus pacientes, olha, eu falo tudo que é bom e que é ruim. Vamos melhorar. Vantagens e desvantagens, né? Porque não tem problema o dentista vender as facetas de resina, porque tá mudando a vida de muita gente. Muito. Mas não precisa você falar. Eu já fiz muita gente chorar na minha sala. A gente falando de seres humanos, né? Quanto tempo aquela pessoa, de repente, não sofreu bullying lá na infância, sei lá, ou não gosta. Eu gosto de ver a comparação entre as mulheres, né? As mulheres que não gostam do sorriso, ou elas estão fazendo bico no Instagram, ou elas estão de carão. Pode perceber. E eu consigo perceber essa mudança depois que faz o procedimento, porque a partir dali é só foto sorrindo. E é muito legal fazer essa comparação. Espetacular. Tratando de pessoas, né? A estética muda uma pessoa de uma forma sensacional. João, você que está dentro das universidades, cara, por que as universidades não ensinam gestão financeira? Porque você concorda comigo que podia ser melhor? Você concorda que as universidades podiam tratar o dentista como empresa e preparar ele para vender, para cuidar um pouco mais da gestão, para cuidar um pouco mais do marketing? No meu ponto de vista, é uma falha educacional. Pode ser. Mas eu vou rebater com uma pergunta. Tá. A parte odontológica já sai em falta. Verdade. Né?
Então, Imagina. eu acho que é só. Assim, Tá bom. só não sendo, né? A parte odontológica já é muito básica. Se fosse Imagina. delimitar tudo. Você tá querendo me dizer que focando na odontologia já não aprende? Imagina. Não posso dizer assim, existem as faculdades assim que é muito básico. Eu saí básico. Todos nós saímos básicos. Entendi. Você Não é tem que que não aprende, especializar. aprende o básico. Exatamente. É muito básico. Né? Faz sentido. A rotina clínica também é pouca, não é muita. Você aprende na rua. O importante é você ter a consciência de trabalhar, né? Entender que ali tem um ser humano, que você não pode cometer uma iatrogenia. Pelo menos estuda um pouquinho do caso antes de realizar, vai ver como é que faz, restauração ali, tem que usar uma matriz ali e tá. Eu ficava desesperado, porque eu falava assim, isso aqui eu nunca vi, o que eu vou fazer? Eu ia lá, já dava uma lida em algum lugar, tentava identificar, perguntava como que faz. Então não dá pra você simplesmente ir na raça e, né? Cara, você me fez pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado, e realmente, as faculdades hoje em dia... Seria ótimo para o empreendedor, pro proprietário da clínica, pro dentista, para ele ser, né? Ótimo. Mas também é ignorância da minha parte achar que iria ensinar, porque faculdade nenhuma no Brasil ensina. E nenhum empreendedor aprendeu a empreender no Brasil. Não. E, mas tem curso para ensinar empreendedor. Cara, isso também não vai ensinar. Não vai ensinar. Vai te ensinar alguns atalhos, mas... É em falta para todo mundo, né? É o que você falou, ninguém aprendeu. Mas você me ressignificou alguma coisa. Se já é difícil ensinar... Na odontologia, de uma forma, né, intermediária, vamos dizer, já não sai. Faz muito sentido. Eu vou repensar. O mais legal desse podcast... Mas assim, eu gosto de fazer uma comparação também. Eu preciso fazer isso para não parecer que eu tô falando de todas as faculdades. Porque você tá sendo negativo, né? Pessimista. Isso. Né? Se você fizer a comparação, né, de uma faculdade pública e uma faculdade privada, tem muita diferença. Não vou falar nomes, mas tem muita diferença. E se você colocar 10 alunos ali, 15 alunos, né, eu sei pelos cursos que eu já ministrei que a gente percebe. Então, quem vem da privada tem uma dificuldade maior, vamos dizer assim. E depende muito da faculdade também, né? Quem tá na pública, ela tem uma vantagem, né? Porque teve uma prova para entrar, é mais completo. Então, na maioria das faculdades públicas, às vezes são 5 anos, integral. Então, isso vamos dizer que tem mais tempo para estudar, para ficar melhor. Entendeu? Eu tenho uma visão, João, sobre isso, que eu acho que vai muito do aluno. Tem muito aluno da particular furrequinha lá que é uma das piores do país, que se o aluno for bom, dedicado, interessado, ele vai. E às vezes o cara tá na melhor faculdade pública do país e não vai. Eu vou te contar um segredo. Nunca fui dos melhores alunos. E você fez a particular. Na graduação. E depois você enxergou isso e foi buscar. Porque aí aí eu comecei a entender, né? Que depois que você começa a atender, por isso que eu falo, era uma preocupação minha entregar o meu melhor para aquele paciente, independente de onde eu estava. Então eu precisava absorver esse conhecimento para eu conseguir entregar com qualidade. E, João, diante de todos os dentistas, de tudo que você acompanha, qual que é a importância de uma boa gestão financeira num consultório, na tua visão? A gente já trabalhou junto e eu realmente queria saber a tua opinião como caos, professor. Né? A minha clínica era um caos, né? Era um pouquinho, mas agora tá organizado. Então, se você me falar assim, né, de início, você me abriu a mente, vamos dizer assim, entrava um financeiro bacana, né? Sim. Até porque quando a gente trabalhou naquela época, era uma clínica que estava iniciando, então já tinha um financeiro bacana. Dentro disso, eu percebi que eu ao mesmo tempo que entrava, saía. E eu não conseguia identificar de onde que era. Na hora que você me mandou aqueles gráficos, os dados, João, iFood. Aqui investiu, aqui não era. Então, assim, isso vai fazer diferença para quem está iniciando
e para quem já está perdido, que já tem um financeiro alto. Eu acho que faz muita diferença, ajuda, dá um norte, né? Porque a gente não aprende isso mesmo, né? Não vem de casa, não aprende. Se você for fazer isso, você tem que fazer uma faculdade para aperfeiçoar. E às vezes ganha tempo tendo alguém de fora, né? Não tem comparação. É claro que você tem que ter alguém para alimentar o sistema, que fica mandando ali, bonitinho, mas faz toda a diferença. Boa. E, João, eu queria que você deixasse aí uma reflexão final, uma dica final para essa galera que, tá começando, às vezes tá se formando agora, tá perdido, às vezes tá um pouco desanimado da odontologia, não sabe para onde ir. Queria que você deixasse uma dica para essa galera. Bom, a dica que eu deixo é sempre procurar evoluir com calma, procurar estudar, fazer sim um curso que seja, ou um curso de 3 dias, ou que seja uma especialização dentro do que você está vivendo naquele momento, que eu acho muito importante. E dizer que se você procurar boas referências, você pode sim se tornar uma referência. Tem que tomar muito cuidado e saber dividir as coisas da forma correta. Espetacular. E para as pessoas te encontrar no Instagram, deixa o @ aí, como que as pessoas fazem para te achar lá? É @dr.joaocostaneto com 2 Es. Boa. Galera, eu acho que é isso. O importante, o resumo que a gente tira daqui é que mais importante do que vocês ficar brigando na internet, se título é importante, se o curso rápido é importante, se a especialização é importante, o mais interessante aqui é que a lição que a gente tira é que o que prevalece é a busca pelo conhecimento, é a dedicação contínua, é realmente dar preferência e realmente se importar com o trabalho que você executa no teu paciente. Como o João disse, é uma vida, é um ser humano que está ali. E não fazer as coisas somente pensando no dinheiro. Sim. Afinal de contas, você seria o seu próprio paciente? Exatamente. É uma boa reflexão. Então, faça pelo outro como se você estivesse tratando a sua mãe, talvez. Então, realmente busque conhecimento. Conhecimento é muito importante. Independente se seja um curso de 3 dias com um excelente profissional ou que seja uma especialização. Invista o seu dinheiro com sabedoria, para que você colha bons frutos depois. Quero agradecer, João, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, parabéns mais uma vez pelo seu projeto, desejo toda a sorte do mundo para você e obrigado pelo convite. Obrigado. Vocês me encontram lá no @AlainEspinosaMatias, onde a gente está postando cortes sobre o podcast, conteúdo sobre finanças sempre, e no YouTube, no canal lá do podcast, no Eu Escolhi Prosperar, onde todo domingo sai um episódio novo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho aí, porque você não pode ficar de fora dessa, né? Todo domingo um convidado diferente, um tema diferente para agregar na tua vida aí como dentista. Muito obrigado e até a próxima.